Ninguém esperava que um fazendeiro com botas empoeiradas e calos nas mãos carregasse um violino. Ainda mais dentro do salão principal do Hotel Bela Vista, onde a elite do agronegócio brasileiro se reunia para discutir investimentos, tecnologia e, claro, mostrar quem tinha mais influência. Joaquim Andrade estava ali por engano. Ou quase. Dono de uma fazenda pequena, mas produtiva no interior de Goiás, ele tinha sido convidado por um jovem deputado em ascensão, que admirava sua visão ética e seu trabalho com agricultura regenerativa. Mas no meio daqueles ternos caros e sorrisos artificiais, Joaquim parecia uma peça fora do tabuleiro. E foi ali que entrou o empresário Leôncio Ferraz. "Olha só quem deixaram entrar", disse Leôncio, alto, bronzeado e com blazer azul marinho que brilhava sob os lustres de cristal. "O sertanejo raiz. Só falta tirar o violino da botina e tocar uma moda caipira pra gente." Os convidados ao redor riram. Não foi uma gargalhada agressiva. Foi pior. Aquela risada envenenada, envolta em condescendência, que transforma um ser humano num alvo. Joaquim apenas encarou, em silêncio. Foi quando Leôncio deu um passo à frente e, apontando para o estojo simples que Joaquim carregava debaixo do braço, zombou. "Não me diga que isso aí é um violino de verdade? Vai dizer que sabe tocar também? Vai tocar Asa Branca pra gente rir um pouco?" Mais risadas. Mas Joaquim não respondeu com palavras. Ele apenas colocou o estojo sobre a mesa de buffet ao lado, abriu com calma e revelou um violino gasto, de madeira escurecida pelo tempo. Os risos cessaram por um segundo. Ele não olhou para ninguém. Apenas ajustou a cravelha com cuidado, puxou o arco e levantou o instrumento até o ombro. E então, silêncio. Um silêncio que não era de expectativa. Era de escárnio. Ainda. Porque ninguém ali, absolutamente ninguém, sabia o que estava prestes a acontecer. O primeiro som que saiu do violino foi quase um sussurro, uma nota sustentada, tênue, que parecia flutuar entre as taças de champanhe e os arranjos florais do salão. Alguns riram, como se estivessem prestes a presenciar uma grande piada. Mas logo a nota se transformou em outra, e depois em outra. E então, veio a virada. O arco de Joaquim deslizou com firmeza, com a precisão de quem já havia feito aquilo mais vezes do que podia contar. As cordas vibravam como se estivessem vivas. A melodia não era conhecida, não era popular, era crua, intensa, quase visceral. Não havia partitura, apenas sentimento. E cada nota parecia conter anos de histórias não contadas. As conversas cessaram. Copos pararam no ar. Leôncio, que ainda ostentava um sorriso debochado no canto da boca, sentiu o maxilar travar. O som que ecoava agora não era de um caipira improvisando. Era de um mestre escondido sob chapéu e poeira. A música tinha dor, beleza, uma saudade que ninguém ali sabia de onde vinha, mas todos sentiam. E como se isso não bastasse, algo começou a acontecer. Pessoas começaram a se virar. Uma senhora da mesa de investidores levantou-se lentamente, como hipnotizada. Um garçom parou no meio do corredor, bandeja nas mãos, olhos fixos no fazendeiro. Até mesmo o gerente do hotel, acostumado a ignorar tudo que não envolvesse clientes VIPs, apareceu na porta do salão, atraído por aquela sonoridade impossível de ignorar. Joaquim, de olhos fechados, tocava como quem desenterrava memórias. Seu corpo todo vibrava com o violino. Aquela sala cheia de arrogância e vaidade tinha parado. O ar parecia mais denso. Ninguém mais sabia o que dizer. Ninguém ousava interromper. Leôncio, agora visivelmente desconfortável, coçou a nuca e lançou um olhar rápido para os outros empresários. Procurava cumplicidade. Mas não encontrou. Porque todos estavam ouvindo. E pela primeira vez naquela noite, o silêncio não era constrangido. Era respeito. A salva de palmas tomou o salão como um trovão que chega depois do relâmpago. Um a um, os presentes se levantaram. Alguns por impulso, outros por vergonha, mas a maioria, por respeito genuíno. Joaquim permaneceu imóvel por alguns segundos, respirando devagar, como se estivesse voltando de um lugar muito distante. Depois, abaixou o violino com cuidado, como quem devolve uma herança ao seu devido lugar. Seu rosto seguia sereno, sem vaidade, sem pose. Era o mesmo homem de botas sujas e camisa de linho surrada que entrou calado no evento. Mas agora, todos o viam diferente. Inclusive Leôncio.
O empresário tentou disfarçar o constrangimento bebendo o uísque de um só gole, mas era tarde demais. Ao seu redor, os olhares se voltavam, e não era mais para aplaudi-lo, como costumava acontecer. Era como se o seu brilho tivesse sido apagado, substituído por uma luz mais forte, mais autêntica, que vinha de um lugar onde o marketing não alcançava. O deputado jovem, que havia convidado Joaquim, estava com um sorriso largo, quase emocionado. Aproximou-se do fazendeiro e apertou sua mão com firmeza. Eu sabia que o senhor tinha algo especial, mas isso aqui? Isso foi história. Joaquim apenas assentiu. Não se gabava. Não fazia discursos. Seu silêncio era a continuação da música. Uma jornalista da revista Agromais, que estava cobrindo o evento, correu até ele. Senhor Joaquim, eu gostaria de fazer uma matéria sobre o senhor. Esse momento foi um dos mais impactantes que já vi em anos. O senhor toparia? Ele pensou por um instante. Depois respondeu, sem arrogância. Se for para falar da música, sim. Se for só para impressionar os outros, não perca seu tempo. A jornalista sorriu. Ela entendeu o recado. Enquanto isso, Leôncio tentava se recompor. Aproximou-se lentamente, como quem está prestes a pedir desculpas, mas sem a menor habilidade para isso. Olha, você me pegou de surpresa, hein? Disse ele, rindo de nervoso. Não sabia que sabia fazer isso tudo. Joaquim olhou nos olhos dele, sem raiva, mas com algo ainda mais desconcertante, compaixão. Nem sempre quem tem o dinheiro tem a escuta. Mas às vezes, uma boa música ensina. E virou-se, indo embora como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. E ninguém ali jamais esqueceria. A caminhonete seguia pelas avenidas iluminadas, cruzando a cidade com seu ronco antigo e firme. Joaquim mantinha uma mão no volante e outra sobre o estojo do violino, como se ainda sentisse a vibração das cordas em seus dedos. O celular vibrava sem parar no painel. Coisa rara. Chamadas de números desconhecidos, mensagens de gente que ele nem lembrava mais. O vídeo de sua apresentação já estava circulando nos grupos de produtores rurais, em perfis de empresários influentes e até entre artistas que normalmente não davam atenção a encontros de agronegócio. Mas Joaquim não ligava para isso. Enquanto os outros comentavam, compartilhavam e especulavam, ele só pensava em uma coisa, sua promessa. Aquela música que havia tocado, tão cheia de emoção, tão cheia de lembranças, não era uma improvisação. Era uma composição. Um hino íntimo que ele havia guardado por anos, criado aos poucos, nas noites em que a solidão da roça era quebrada apenas pelo som do violino e pelo cantar distante de um curió. Ele havia prometido a si mesmo que só tocaria aquilo se um dia precisasse ser ouvido de verdade. E, ironicamente, foi a zombaria que lhe deu essa chance. Mais tarde, ao chegar na fazenda, foi recebido por Cida, sua irmã mais velha, que cuidava da cozinha e da casa enquanto ele tocava a lida no campo. Ela já sabia de tudo, claro que sabia. A rádio local já tinha comentado. E um vizinho mandara o link por WhatsApp com a legenda: Nosso mestre do Cerrado fez história. Eita, Joaquim! Até que enfim fizeram silêncio para te escutar, né? Disse Cida, com um sorriso orgulhoso, limpando as mãos no avental florido. Joaquim sorriu de canto. Demorou. Mas quando escutaram, escutaram certo. Ela serviu café fresco, com um pão de queijo ainda quente, enquanto ele sentava à mesa da varanda. Vão querer que se toque de novo amanhã, né? Disseram que sim. Vai? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o campo escuro lá fora, só com o brilho das estrelas iluminando os pastos. Acho que sim. Mas dessa vez, quero tocar por mim. Cida sentiu, sem dizer nada. Porque ela sabia, aquele homem calado, que passava os dias no campo e as noites com o violino no colo, finalmente tinha sido ouvido. E não apenas com os ouvidos. Com o coração. Na manhã seguinte, o sol nasceu dourado, filtrando-se entre os galhos retorcidos do cerrado. A fazenda acordou cedo, como sempre. Galinhas ciscando, bois mugindo ao longe, e Joaquim, debruçado sobre a varanda, afinando seu violino com uma concentração quase sagrada. Dessa vez, ele não vestiu a camisa xadrez do dia anterior. Escolheu uma branca, limpa, de linho cru, passada pela irmã. As botas continuavam as mesmas, poeirentas e marcadas pelo chão duro da vida. Mas os olhos... os olhos tinham algo novo.
Um brilho sereno de quem sabia exatamente o que carregava dentro de si. Antes de sair, caminhou até o galpão dos fundos. Lá, pendurado entre uma cela antiga e um retrato em preto e branco do pai, estava o arco que ele não usava havia anos. Feito à mão, presente do avô, o mesmo que lhe ensinara os primeiros acordes, ainda menino. Pegou o arco como quem reencontra uma parte perdida de si. Depois, caminhou até a caminhonete. Cida apareceu na porta com uma marmita embrulhada em pano de prato. Leva isso, não vai comer qualquer coisa nesse tal de coquetel chique, disse, rindo. Obrigado, Cida. Cê sabe que o coquetel nunca enche barriga. Ela se aproximou e, com um gesto rápido, ajeitou o colarinho da camisa dele. Hoje, toca para todo mundo que nunca teve voz. Para quem só foi ouvido quando gritou. Ou quando tocou. Joaquim assentiu com os olhos marejados. Hoje eu toco por nós. Ligou a caminhonete e seguiu estrada abaixo. Na cidade, o burburinho já era geral. Sites de notícias locais e páginas de redes sociais anunciavam. Fazendeiro do Violino retorna hoje ao palco da Feira Agropecuária para encerrar o evento com apresentação especial. Nos bastidores do hotel, o clima era outro. Os mesmos empresários que ontem ignoravam Joaquim agora perguntavam seu nome, sua origem, seu número de telefone. Mas ele não veio por contratos, nem por fama. Ele veio para tocar e ensinar, com música, o que palavras nunca conseguiram. O salão principal do Hotel Bela Vista estava lotado. Muito mais do que no dia anterior. Havia gente em pé, outros sentados no chão ao lado das colunas, garçons correndo para abrir espaço entre os convidados, e uma fila de câmeras amadoras posicionadas atrás da mesa de som. O público era diverso: empresários engravatados, produtores rurais de botas grossas, jornalistas, jovens estagiários, senhoras da alta sociedade, e até músicos locais que haviam vindo só para ver o fazendeiro que fez o Brasil parar para escutar. Na lateral do palco, Joaquim aguardava. O violino descansava no colo, e o arco, o antigo, feito à mão, estava posicionado com delicadeza sobre a perna. Dessa vez, ninguém ria, nem fingia ignorar. Do outro lado do palco, Leôncio observava em silêncio, afundado em sua cadeira de couro. Desde a noite anterior, ele vinha tentando controlar os danos à própria imagem. Afinal, foi ele quem deu início à provocação. Seus assessores haviam aconselhado que ele se mantivesse discreto. O estrago estava feito. Agora, era melhor parecer arrependido do que arrogante. O mestre de cerimônia subiu ao palco com um sorriso nervoso, ajeitando o microfone. Senhoras e senhores, para encerrar oficialmente o nosso evento, convidamos novamente o senhor Joaquim Andrade, agricultor, produtor rural e, como todos já sabem, um verdadeiro mestre da música. Aplausos irromperam. Alguns de pé. Muitos comovidos só pelo nome. Joaquim caminhou até o centro do palco. Dessa vez, sem hesitação. Sem medo de invadir um território que, até ontem, parecia proibido para homens como ele. Parou sob a luz, olhou em volta e disse poucas palavras. Obrigado por escutarem ontem. Hoje, quero que sintam. E não disse mais nada. Ergueu o violino ao ombro. Segurou o arco como um guerreiro segura sua lança. E começou a tocar. Mas, dessa vez, era diferente. Não era a mesma melodia da noite anterior. Era nova. Nascida naquela madrugada, entre os currais e os vagalumes da estrada. Uma mistura de raízes brasileiras, com acordes clássicos, sons de sanfona escondidos em cordas e um toque de lamento indígena. Era como se o cerrado tivesse ganhado voz. Como se a terra cantasse. E todos, sem exceção, escutavam. Inclusive Leôncio. Mas agora, não com escárnio. Com arrependimento nos olhos. A música crescia como um vendaval manso, daqueles que começam soprando folhas secas e, de repente, levantam poeira, alma e lembrança. O salão inteiro parecia respirar no ritmo do arco de Joaquim. Havia quem fechasse os olhos para sentir melhor. Outros choravam sem entender por quê. E não era tristeza. Era algo mais profundo. Era reconhecimento. Joaquim, de olhos fechados, deixava que os dedos falassem. Cada nota era carregada com o peso de uma vida no campo, das mãos calejadas, das noites de chuva vazando pelo telhado. Mas também havia beleza, esperança, raízes fincadas com orgulho. Enquanto tocava,
Seu corpo parecia pertencer ao instrumento. Não havia mais Joaquim e violino. Havia uma coisa só. Uma presença viva, pulsante, indomável. Como o próprio Cerrado. Na plateia, um jovem produtor filmava com celular, lágrimas nos olhos. Ao seu lado, uma senhora segurava a mão do neto, hipnotizada. E, no fundo do salão, um dos organizadores do evento, um homem famoso por nunca se emocionar com nada, levava a mão ao peito, como quem sente o coração bater diferente. Leôncio, ali na primeira fila, não sabia onde enfiar os olhos. Tentava manter a pose, mas a vergonha era visível. Sua zombaria havia se transformado numa das maiores gafes públicas do setor. Ele sabia que, quando Joaquim terminou de tocar, não haveria justificativa. E o fim da apresentação chegou com leveza. Uma última nota, esticada no tempo, como um sussurro que se recusa a desaparecer. O som ecoou pelo teto abobadado do salão, como um adeus gentil. E então, o silêncio. Aquele silêncio sagrado que vem antes da verdade. Depois, os aplausos. Primeiro tímidos, como quem respeita um ritual. Em seguida, explosivos. Com força. Com emoção. Com uma honestidade que poucas vezes se vê em palmas. O público levantou-se inteiro. Gritos de bravo se misturavam com lágrimas discretas. Foi um daqueles momentos em que todos sabiam que presenciaram algo grande. Que estavam ali não só por acaso, mas por destino. Joaquim, mais uma vez, apenas abaixou a cabeça. Sem reverência. Sem vaidade. Só gratidão. Assim que desceu do palco, Joaquim foi cercado por aplausos, cumprimentos, convites para entrevistas, propostas para palestras e até promessas de patrocínio. Mas ele agradecia com um sorriso discreto e seguia adiante, como quem pisa no chão com os pés firmes, sem deixar que o elogio o tire do rumo. Entre os abraços e tapinhas nas costas, uma figura se aproximava com passos hesitantes. Leôncio. O empresário, que antes ria e zombava, agora segurava um copo de água trêmulo, os olhos ligeiramente vermelhos e a voz embargada por um orgulho ferido, não por ter sido superado, mas por ter subestimado. Joaquim, começou, a voz mais baixa do que de costume, eu queria pedir desculpas. Joaquim o encarou com aquele olhar sereno, direto, mas sem agressividade. Você riu de mim porque achou que eu era pequeno, né? Leôncio engoliu seco, sem conseguir responder. Mas não é culpa sua. O mundo te ensinou a medir valor por aparência, por terno caro, por quem fala mais alto nas reuniões. Silêncio. Um silêncio que queimava. Mas hoje, continuou Joaquim, quem ficou calado foi você. Leôncio baixou os olhos. Pela primeira vez, não tinha resposta. Não havia ironia, nem justificativa pronta. Havia apenas verdade. Joaquim respirou fundo. A gente não precisa ser inimigo. Mas você vai ter que aprender a ouvir antes de falar. Porque o que cala o grito de um arrogante não é um tapa. É a música certa. E então, estendeu a mão. Leôncio, surpreso, apertou com firmeza. Era o primeiro gesto de respeito que ele fazia sem pensar em status ou retorno. Na plateia, o público observava de longe. A cena falava por si. Um homem havia vencido o orgulho alheio com sensibilidade. E o outro estava aprendendo, enfim, a escutar. Depois daquele momento, Joaquim tentou deixar o salão discretamente, como quem sai pela porta dos fundos após um trabalho bem feito. Mas sua saída foi interrompida por uma jovem, Clara, estudante de música da Universidade Federal local, que estava ajudando na organização do evento. Senhor Joaquim, disse ela, com os olhos marejados, posso só dizer uma coisa? Ele assentiu com um gesto. Eu estudo violino há 10 anos. Já assisti a concertos de mestres. Já vi gente muito boa, mas nunca senti o que senti quando o senhor tocou. O senhor me fez lembrar porque comecei. Joaquim sorriu, emocionado, e respondeu com a simplicidade que carregava na alma. Não é sobre quantos anos a gente toca, é sobre o que a gente carrega quando toca. Ela assentiu, sem conseguir falar mais nada. Ao sair do hotel, o sol da tarde o cegou por um instante. E foi nessa luz que ele avistou, do outro lado da rua, algo inesperado. Um grupo de crianças sentadas na calçada, todas com celulares nas mãos, assistindo ao vídeo de sua apresentação, já viralizado. Uma delas o reconheceu e apontou. É ele!
O fazendeiro do violino. As outras correram até ele, cercando com perguntas e curiosidade. O senhor é famoso agora? Onde aprendeu a tocar assim? É verdade que um empresário rico zombou do senhor? Joaquim abaixou-se, colocando o violino sobre os joelhos, e disse: Não importa o que disseram de mim. Importa o que a música disse por mim. E então, ali mesmo, na calçada, com o som dos carros passando e o vento soprando poeira, ele tocou de novo. Para as crianças. Para o povo. E elas ouviram. Sentaram-se no chão. Riram. Algumas fecharam os olhos. Outras gravaram. Nenhuma zombou. Naquele momento, ele não era o fazendeiro aclamado do evento, nem o homem que fez empresários refletirem. Era só um homem, tocando para plantar sentimento no coração de quem, um dia, vai carregar esse som para frente. Quando a última nota ecoou entre os postes e os passos apressados do centro da cidade, as crianças bateram palmas como se estivessem aplaudindo um super-herói. Para elas, Joaquim não era só um homem com violino, era alguém que havia feito o mundo parar por alguns minutos, mesmo na correria dos adultos. Uma senhora que passava por ali, empurrando um carrinho de feira, parou e perguntou: Moço, isso que o senhor tocou, era alguma música famosa? Joaquim sorriu. Era só o que eu precisava dizer hoje. Ela sentiu, emocionada, e seguiu o caminho como quem tinha recebido um presente. Joaquim voltou para a caminhonete com o peito cheio, mas leve. Quando ligou o motor, seu celular vibrou mais uma vez. Era uma chamada de vídeo. O número não estava salvo, mas ele atendeu por curiosidade. Do outro lado da tela, uma jovem de terno e crachá institucional falou com entusiasmo. Senhor Joaquim? Aqui é da Secretaria Estadual de Cultura. Gostaríamos de convidar o senhor para abrir o Festival de Música Popular e Tradicional daqui a 2 meses. Sua apresentação ontem e hoje tocou o coração de milhares. Não temos como ignorar isso. Ele riu baixinho. Festival? Mas eu nem tenho currículo para isso. Moça, tem sim. Seu currículo é a verdade que o senhor carrega na música. E isso vale mais do que qualquer diploma. Joaquim agradeceu, prometeu pensar com calma e desligou. Ele não precisava da fama. Nunca precisou. Mas sabia que, às vezes, a vida entrega um palco, só para que a semente da verdade se espalhe mais longe. Chegando à fazenda, foi recebido por Cida mais uma vez, agora com uma empada quente nas mãos e um olhar cheio de orgulho. E aí? Tocou de novo? Toquei. Pra criança, pra velho, pra doutor, pra gari. Acho que hoje, toquei pro Brasil inteiro. Ela riu, colocou a empada na mão dele e disse: Então agora come. Porque artista também precisa se alimentar. Enquanto ele mastigava com prazer, olhou para o campo aberto, onde o céu já se tingia de vermelho alaranjado. Sabia que, a partir daquele dia, sua vida não seria mais a mesma. Mas também sabia que não precisava mudar para se encaixar em nada. O mundo que se ajustasse a ele. Porque, finalmente, ele havia sido ouvido. O fim da tarde trouxe uma calmaria única. Joaquim, sentado na cadeira de palha da varanda, com o violino apoiado no colo, observava o horizonte tingido de dourado. As árvores farfalhavam ao longe, e o som dos bichos da fazenda ia se misturando ao silêncio sereno que só o campo conhece. Na mesa ao lado, Cida recortava uma matéria impressa do jornal regional. Fazendeiro emociona a plateia e vira símbolo de resistência cultural. A foto mostrava Joaquim de pé no palco, violino ao ombro, os olhos fechados. Ela colocou o recorte no envelope, ao lado de outros tantos que guardava com carinho, reportagens antigas sobre o pai deles, medalhas de concursos de queijo, diplomas da escola do interior. Isso aqui é para a história da nossa família, viu? Disse ela. E dessa vez, ninguém vai poder fingir que não viu. Joaquim sorriu, sem dizer nada. Mais tarde, antes que a noite caísse de vez, ele saiu andando pelos campos da fazenda. Os pés firmes sobre a terra. Sentia o cheiro da grama, o som dos grilos, o vento batendo no rosto. Parou junto à cerca velha que ele mesmo havia levantado anos atrás. Ali, fincado na beirada do pasto, estava o velho tronco onde seu avô costumava sentar e lhe ensinar as primeiras notas. Sentou-se. Olhou pro céu, onde as primeiras estrelas já piscavam. Tô te ouvindo, vô? Sussurrou. Tirou o violino do estojo, ajeitou no ombro e tocou, ali mesmo, sem plateia,
sem holofotes. Tocou uma melodia simples, que aprendeu ainda criança, mas que agora soava mais profunda, mais madura. Como se o tempo tivesse deixado sua marca também nas cordas. A música se espalhou pelo campo, e, por um instante, tudo pareceu parar. Os galhos, o vento, até o tempo. Porque naquele momento, Joaquim tocava não para impressionar, não para provar nada. Tocava para agradecer. Na manhã seguinte, a notícia da apresentação de Joaquim já havia rompido as fronteiras do evento. Sites nacionais de cultura e música rural destacavam manchetes como: Violino do Cerrado emociona o Brasil. Fazendeiro transforma preconceito em arte. Do campo ao palco, a história de um som que ninguém esperava ouvir. Joaquim, porém, seguia com sua rotina. Logo cedo, já estava de volta ao curral, conferindo a cerca, alimentando os bezerros e trocando risadas com o caseiro. A fama não havia mudado sua essência. Continuava humilde, observador e silenciosamente firme. À tarde, recebeu a visita de um grupo de jovens da cidade. Vieram em um micro-ônibus escolar, acompanhados de uma professora de música, todos curiosos para conhecer o homem do violino que parou a feira. Senhor Joaquim, o senhor daria uma oficina pra gente? Perguntou o menino de boné e olhos atentos. A escola não tem professor de violino, mas todo mundo quer aprender depois do que a gente viu. Ele olhou para as crianças e respondeu com um sorriso sereno. Se vocês estão dispostos a ouvir, eu tô disposto a ensinar. E ali mesmo, no alpendre de sua casa, sentou com eles em roda. Mostrou como se segura o arco, como se sente a madeira vibrar. Explicou que tocar violino não é só repetir notas, é escutar o que a gente carrega dentro e deixar sair. Porque tem coisa que a gente não consegue dizer com a boca, falou, mas o som, o som diz tudo. Enquanto os jovens aprendiam, um drone de um canal rural sobrevoava a cena, captando imagens para uma matéria especial. Mas Joaquim nem olhou para cima. Ele não tocava mais para ser ouvido pelo mundo. Agora, ele tocava para que outros aprendessem a se ouvir também. E naquele final de tarde, ao som de risadas, notas desafinadas e esperanças nascendo entre cordas e calos, ficou claro que a música de Joaquim não terminava ali. Ela apenas começava, dentro de cada um que ousasse escutar além do que os olhos veem.